This call is now being recorded. Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos aprender um pouquinho sobre o nascimento da tragédia 2. Já fizemos o nascimento da tragédia 1 e agora estamos no nascimento da tragédia 2. Lembrando que essa aula está como fundamentação teórica o filósofo Nietzsche. Nietzsche, por natureza, ele se inspirou em Schopenhauer e Nietzsche é bastante negativo, porque Schopenhauer ele era bastante depressivo, bastante complicado em termos de depressão. E Nietzsche se inspirou, se alimentou das leituras de Schopenhauer. E Schopenhauer, por ser muito negativo, Nietzsche também passou a ser muito negativo, igual a Schopenhauer, ok? Então esse é o grande dilema de Nietzsche nessas ideias de nascimento de tragédia. O objetivo da nossa aula de hoje é definir o conceito de apolíneo, né? Principalmente a questão de Dionísio aí em Nietzsche. Apolônio e Dionísio em Nietzsche. São os dois personagens que ele vai trabalhar em suas obras. Apresentar a ideia de tragédia dentro da filosofia e algumas questões de Enem. Então, conhecendo um pouquinho Nietzsche, da aula anterior, nós falamos que ele estudou a filologia, né? Ele se aproximou do filósofo Schopenhauer e trabalhou a questão da tragédia e trabalhou a questão do Apolônio e Dionísio dentro dos contextos que tem. Então, o primeiro quiz para começar a nossa aula são atributos do impulso artístico do Dionísio, o dionísiaco, né? O que quer dizer isso? Quais são os atributos? Logicamente que esses atributos é a letra A. Então, Nietzsche vai trabalhar no contraponto da depressão, da questão da tragédia, ele vai trabalhar esses itens aqui. A festa, o vinho, o prazer, o êxtase, a loucura, a desordem, a música, a embriaguez e a unificação. Então, ele vai trabalhar todos esses elementos dentro da sua teoria para combater a depressão, para combater as ideias negativas e assim por diante. Falamos, inclusive, na aula passada, sobre a questão da televisão, o que ela mais influencia. Programa que apresenta violência, que apresenta sangue, que apresenta, enfim, que atrai mais o telespectador. Então, apolíneo e dionísico. Apolônio e Dionísio são as forças artísticas antagônicas à natureza. Então, Apolo, a razão, harmonia, né? A razão, harmonia, desordem, a serenidade, a beleza, a luz, a imagem, o sonho. Esse é o Apolo. Dionísio, né? O dionísico, ou Dionísio, ou dionísico, tanto faz, mas aí seria o Dionísio. Prazer, dor, festa, vinho, excesso, música. Então, é esse prazer, uma coisa. Dor, a mesma coisa. Festa, vinho, outro. Essas oposições, essas forças, chamadas de forças antagônicas. O que seria uma força antagônica? É uma força em oposição à outra. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui na nossa vida da natureza normal, um dia a gente está triste, outro dia a gente está alegre, um dia a gente está depressivo, outro dia a gente está feliz. Então, essas forças antagônicas que nos força a viver, de uma certa forma, as questões das tragédias. Então, Apolo e Dionísio são conceitos que se baseiam na divisão entre a vontade e a representação. Uma coisa é a vontade que eu tenho, entre a minha vontade e a minha representação de Schopenhauer, que ele vai buscar em Schopenhauer seu conceito. O que é isso? Por exemplo, eu teria vontade, por exemplo, de fazer certas coisas na sociedade, mas eu não posso, eu tenho que representar. Então, quando eu vou na igreja, eu sou lá certinho. Quando eu vou na balada, eu me cumprimento de forma, me cumprimentam, eu cumprimento as pessoas de forma diferente. Quando eu estou
no trabalho, eu tô de modo diferente. Então, a gente vive entre a nossa vontade, o duelo, voltando aqui no conceito aqui antagônico, o duelo entre a minha vontade e a minha representação, tá? Eu gostaria de chegar na sala de aula e dar uma aula do jeito que eu gostaria de dar, mas eu não posso. Eu tenho que representar, eu tenho que fazer uma coisa bem feita, eu tenho que fazer o enquadramento tem que ser esse para eu trabalhar. Então, esse duelo que a gente vive entre a nossa vontade e aquilo que a gente tem de representação. Para Schopenhauer, a vontade é a essência de tudo que existe, a nossa vontade. Porém, a representação é a manifestação da nossa vontade, que nem sempre é coincidente. Na maioria das vezes é o contrário. Então é o duelo sempre entre a essência e a aparência. Essência e aparência constante. E aí é aquela pessoa que tem que ter o último celular da moda para se aparecer, tem que ter a última roupa, tem que ter o último tênis, tem que ter a última coisa. Então, o exemplo dessa questão aqui, ó, de representação e vontade, de essência e aparência, é as redes sociais. É só abrir o Facebook que você vai ver. É pessoa feliz, é selfie, é festa, é a pessoa mais linda do mundo. Tira a foto, coloca um filtro na foto, a pessoa não é aquela beleza toda que está lá. Então, essa questão da essência e a representação que a gente vive constantemente. O maior exemplo dessa tela aqui que a gente está vendo agora, entre essência e aparência, é o Facebook. E tem gente que ainda briga pelas ideias de Facebook, briga pelas ideias de WhatsApp. Gente do céu, rede social deveria ser uma coisa para descontrair. Aí tem gente que posta coisa política, tem gente que briga por coisa política, briga de família, separa a família, tira do grupo, entra no grupo. Para com isso. Porque lá, e Nilson, entendo que as redes sociais é um modo de aparência. Nada do que aparece lá eu levo como verdade para mim. Não tem. Eu quero saber você de verdade como é que você tá. As suas fotos, as suas aparências de Facebook não me interessa, porque lá é aparência, lá não é essência. A essência é outra. A essência é outra. Então, esse é um problema bastante sério. Apolíneo, ou Apolono, ou Apolo, é a razão, a harmonia, a ordem, serenidade, beleza, luz, imagem, sonho. Está aí a imagem que mais representa do grego, né? Aí a questão do Apolo. Já o retorno de Saturno, né? E aí está a imagem, né? Essa imagem idealizada que as pessoas têm, né? E assim por diante. Então agora vamos a um quiz. A poesia épica é mais comparada à lírica. Qual delas? Com certeza é a letra B, né? A letra B, objetiva, desinteressada, do poema épico, comparada ao lírico, ok? Agora vamos à arte grega ligado ao Apolo. A arte grega voltada para Apolo. Os gregos, antes da sua era de ouro, sofreram muito ali por conta de algumas influências que tiveram do passado. Tiveram uma profunda experiência de horror também. Os gregos tiveram muita experiência de horror, de lutas, de muita morte. Para se proteger das as forças resistentes, hostis que estavam, né? Eles ameaçavam, criavam deuses, criavam figuras, então Deus que iam proteger eles, e aí eles foram criando vários deuses, né? O amor, a beleza, o resultado, o Deus da colheita, e eles foram criando tudo isso. A cultura homérica, né? O Homero que vai escrever Ilíada e Odisseia, as poesias da época, né? E também vai trazer, além desse amor, da conquista de tudo, vai trazer os pessimismo, que é a base cultural da época, e assim por diante. Então o grego vai trabalhar isso, o grego vai alimentar essa cultura não do ódio,
mas a cultura de valorização das coisas ruins, das coisas... Por isso, por exemplo, se você vai em países do Oriente, se você apresentar os programas policiais lá no Oriente, não tem tanto sucesso. Agora, se apresenta os programas policiais aqui no Ocidente, é o maior sucesso. Por quê? Porque nós viemos dessa cultura grega, desse momento grego, dessa base pessimista, que é da cultura helênica. Nós viemos disso. E isso traz para nós hoje uma valorização, por exemplo, por exemplo, essa semana está rodando o Brasil todo, inclusive a questão ali de que o caminhoneiro bateu o caminhão, morreu, as pessoas pulando por cima do corpo do caminhoneiro para saquear o caminhão. E isso roda o mundo todo. Não tem sentido ficar espalhando essas desgraças por aí. Mas isso é o que atrai, é isso que nos fascina, em termos de imagem televisiva, ou de internet, ou de... enfim. Isso no Oriente não é tão valorizado. Então, esses traços culturais nós temos. Questão de Dionísio. Prazer, a dor, o vinho, o excesso é a música. Esse duelo entre o sofrimento e a festa, entre o sofrimento e o prazer. Com base no Dionísio, nós temos uma das melhores festas do Brasil. Melhores no sentido de festa mais ampla, que é o Carnaval. O Carnaval tem como base o filósofo Dionísio. O filósofo, não, o personagem do filósofo Nietzsche, que é o Dionísio, que é o deus do vinho, da dor, e o Carnaval que aparece. E o Carnaval vem exatamente quando você tem que parar 40 dias, que é o período da quaresma, da religiosidade, que você precisa parar, porque Jesus morreu, então essa contemplação de Jesus, a gente não vai poder fazer festa por 40 dias, tal, vão ter que parar, vão ter que meditar, rezar um pouquinho. Então, para poder extravasar, nós vamos fazer festa 3 dias, que é o Carnaval. E o Carnaval, na sua origem da palavra Carnaval, vem da carne, os prazeres da carne, onde contempla todos essas situações aí, ó, de prazer, a questão da dor que vai vir, a festa do Carnaval, o vinho, o excesso, a música, tudo isso. Que daí deságua no Carnaval, que daí a gente tem que ir para os prazeres da carne, tem que extrapolar, tem que perder a cabeça. Então, essa é a ideia do Carnaval que está como base no filósofo Nietzsche, que busca em Dionísio os argumentos para isso. Dentro da arte grega, na visão de Dionísio, agora o escravo é um homem livre. Agora ele rompe com tudo aquilo que estava prendendo ele. Agora o homem vai ser uma pessoa livre. A arte grega do Dionísio ainda traz vários elementos. O fortalecimento, né, na poesia, a questão sentimental. Então são as nossas músicas que a gente é baseado aí no Dionísio. As músicas sertanejas, alguém que traiu alguém que ama alguém, o amor desenfreado, tudo isso está com base no filósofo Nietzsche, do lado do prazer, e essa angústia da melancolia, do coisa, né, de que eu sofro, esse duelo entre sofrimento e prazer, alguém que me dá prazer, alguém que me causa sofrimento. Essa música, a nossa poesia musical está em volta disso. Então, os rituais musicais são realmente baseados no Dionísio, na questão das tragédias, do amor que se separa, vou matar meu amor, aquela coisa toda, que está aí na música. É só ligar uma música, que é só ligar o rádio, ou ligar, ou baixar, entrar na internet para ver uma música, já está as tragédias aí, pronto, de Dionísio. Isso é muito Dionísio, nós vivemos Dionísio no nosso dia a dia, nós somos Dionísio no nosso dia a dia, em termos de filosofia. Então a filosofia está muito mais presente do que a gente imagina. E essa questão da tragédia é muito apropriada para a nossa sociedade atual. Então isso é muito fascinante, né? Então a tragédia, segundo Nietzsche, está aí. A superação, tem que superar essa tragédia. Não tem como. Quais são os efeitos dessa tragédia?
Então, os efeitos dessa tragédia é sempre um ser humano sofredor, um ser humano que está sempre quase que à margem do risco, está sempre tentando ali, numa linha tênue, entre o prazer e a dor, enfim, o resultado disso parece que nós nunca estamos felizes, ou nunca temos essa pleno prazer de viver bem. Sempre tem uma dor que nos assola. Vamos a um quiz do dia. O prazer de Dionísio e a tragédia está o quê? A ou B? Está na letra B. Ou seja, no sentimento da unidade de todas as coisas. Né? Unidade de todas as coisas, prazer, alegria, tristeza, sentimento, melancolia, né? Aí a gente tem aqui, né, a questão sempre antagônica de Sócrates, que vai alicerçar isso aí, né? O efeito o efeito do trágico, né, sempre está nesse sofrimento, que é como parte essencial de nossas vidas, né? Aí a questão do sofrimento, sempre superar esse sofrimento, a vida sempre cheia de dor, essa é a situação que a gente está sempre em busca dela. Vem aí a questão do Enem, para que vocês resolvam, né? E o desaparecimento trágico. Então, o desaparecimento trágico, que é a questão aí, busca mais em Sócrates, que esse trágico ele tende a desaparecer ao longo de algum período, desaparece, né? A pessoa causa lá todo, né, o efeito trágico, mas logo em seguida ele desaparece. Por quê? Porque o efeito trágico é muito comum dentro da nossa vida. Então, essa foi a nossa aula de hoje, baseado em Nietzsche, que tivemos, que mostra um pouquinho o efeito trágico da nossa sociedade. E lembrando que esse efeito trágico está presente sempre, sempre, sempre em todos os acontecimentos de nossas vidas. Na música, principalmente na música, né? Não tem como não negar isso. Até uma próxima aula e assim seja.